Alguém pergunta e às vezes você não tem como saber. E nós vamos começar a partir de hoje mencionar esses assuntos. Então eu quero hoje falar sobre esse tema. Sobre a criação do universo e a criação do homem. A ciência diz que o universo foi criado por uma grande explosão. Teoria de Albert Einstein. E já, inclusive, eles fizeram captação de vibrações sonoras que perpetua pelo espaço. Uma vez, há anos atrás, o programa Fantástico da Rede Globo trouxe uma reportagem sobre esse assunto. E os cientistas eles estão captando sons no espaço sideral, através dos satélites. E nós já temos, no laboratório mundial da NASA, sons do espaço, sons do planeta. Os cientistas descobriram que os astros emitem sons. E nessa descoberta que eles descobriram que estes astros emitem sons, eles levantaram a seguinte teoria. Ora, na hora que houve a grande explosão, este som foi tão forte, foi tão estrondoso, que até hoje perpetua pelo espaço. E eles quiseram expor nas enciclopédias científicas de que o som do Big Bang, o som da explosão da criação do universo, ainda está perpetuando pelo espaço afora, e que estes sons que foram captados pelos satélites dos cientistas da NASA, possivelmente possa ser um dos ruídos da grande explosão. Será que os cientistas estão certos? Vamos para a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Sim, exatamente isso que eu falei. Para os céticos, para os ateus, para os materialistas, para aqueles que se julgam sábios nesse mundo, uma coisa dessa é uma estupidez. Falar que a Bíblia é a verdade absoluta, isso é uma estupidez tremenda para os céticos, para aqueles que duvidam de tudo, para aqueles que aceitam as coisas só pela razão, para aqueles que são ateus, que não acreditam na existência de Deus. Falar uma coisa dessa, eles fazem até careta. Mas para nós cristãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então vamos ver o que está escrito aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. No hebraico, no original, tem Bereshit bara Elohim. O verbo bara, criar. No princípio, Deus criou céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Bom, os cientistas descobriram que tudo que há no universo é uma energia. Até no núcleo do átomo foi descoberta a energia. Foi a grande, fantástica descoberta dos cientistas, que no núcleo da menor partícula da matéria, foi descoberta a energia. Baseado nesta descoberta da energia no núcleo do átomo, foi que o homem desenvolveu a bomba nuclear, a bomba atômica. Depois dessa fantástica descoberta dos homens, dos cientistas, de ter descoberto energia no núcleo do átomo, o que eles construíram? Quer dizer, você vê como que o homem está caído. O homem, primeiro, ele construiu algo de destruição. Quer dizer, se ele fez uma grande descoberta de descobrir no núcleo do átomo que tinha energia, obviamente ele teria que, o quê? Continuar o raciocínio para criar algo construtivo, algo edificante para a humanidade. Mas o que, depois que Albert Einstein descobriu que no núcleo do átomo tinha energia,
A primeira coisa que eles fizeram foi uma bomba nuclear que explodiu lá em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, por volta do final da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1948. No princípio, Deus criou céus e a terra. A palavra céus ali no original hebraico, dá várias ideias. A ideia principal aqui está se referindo ao cosmos, ao sistema sideral, tá? Porque a Bíblia fala do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu. Isso aí é outra coisa à parte que nós teríamos que entrar e passar o dia inteiro para falar só sobre essa parte que eu citei agora. Mas, ligue-se aqui, quando está dizendo assim, criou os céus, está se referindo ao sistema sideral, aos planetas. Gente, a grandiosidade do universo, somente a nossa Via Láctea, aonde está o nosso sistema solar, segundo o cientista, tem de um extremo para o outro, 150 milhões de anos-luz. O que é um ano-luz? O ano-luz é a velocidade da luz multiplicado por 365 dias e 6 horas. A nossa mente humana não tem condição de acompanhar uma velocidade da luz. Você poderia imaginar um carro correndo a 30 km? Você pode imaginar um carro correndo a 40 km, a 100 km? Você pode imaginar até um carro de Fórmula 1 que corre 300 km? Já a partir de 500 km já fica difícil para sua mente acompanhar aquela velocidade. Agora imagine, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo, no piscar de olho, multiplicado por 365 dias e 6 horas. Olha, essa unidade chamada ano-luz que os cientistas estabeleceram para medir a distância dos astros. E o nosso sistema solar está na Via Láctea, onde, segundo os cientistas, tem 150 milhões de anos-luz, de um extremo ao outro. Mas os cientistas sabem que não somente nossa Via Láctea existe no universo. Existem muitas outras Via Lácteas, existem muitos outros sistemas de galáxias espalhados pelo universo afora. Agora há pouco, deu-se uma notícia para o mundo inteiro que o homem conseguiu romper a nossa Via Láctea, romper o universo. Eles enviaram uma nave, e essa nave não tripulada, ela já ultrapassou o nosso sistema solar, e já está invadindo outras partes do universo. Segundo informações dos cientistas, eles colocaram dentro dessa nave as informações da nossa civilização aqui na Terra, para que se alguém, segundo porque eles acreditam que existem outras habitações, que existem outros povos, que existem outros planetas habitáveis, assim eles acreditam. Nós cristãos, nós não temos informação na Bíblia da existência de pessoas em outros planetas. Nós cristãos acreditamos que existem os seres celestiais, que são os anjos, criaturas de Deus celestiais, as criaturas. Que existe o homem aqui na Terra, que a Bíblia assim nos informa, que existem os seres que existem, que é o nosso Deus soberano, poderoso, manifesta nas 3 pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os seres angelicais, que são os anjos, e o homem que foi criado no planeta Terra. A Bíblia não revela para nós a existência de outros seres. Então, Satanás, que sempre procura especular na cabeça dos homens aquilo que não foi revelado, ele procura, então, chama-se esotérico. O que é esotérico? É algo oculto. Por isso que existe a crença do esoterismo, né? Que é a doutrina oculta, que é exatamente aí que o inimigo, o enganador, o avesso de Deus, o anjo decaído, o anjo maligno, o anjo que foi expulso dos céus, ele procura sempre se opor ao nosso Criador. Então, Deus ele trouxe aqui para nós a revelação da verdade. A verdade de Deus, ela está aqui na Bíblia.
A palavra de Deus é a verdade. O nosso Senhor, ele atestou as Escrituras. Ele pegou as Escrituras sagradas dentro da sinagoga e ele disse assim: onde se cumpriu as Escrituras? Nosso Senhor, ele deu com a sua própria voz autenticidade. Ele autenticou as Escrituras sagradas. Quando ele pegou o livro do profeta Isaías e ele leu as Escrituras ali e disse: hoje se cumpriu as Escrituras. Então, por declaração do nosso Senhor Jesus Cristo, ele atestou as Escrituras sagradas, a palavra de Deus. Então, aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, Deus revelou a Moisés, através da inspiração do Espírito Santo, que o universo foi criado por Deus. Deus criou. Deus criou o universo. Então, essa teoria dos cientistas de dizer que houve uma grande explosão é uma teoria infundável. Porque os próprios cientistas, eles têm teses de mestrados teóricos que não têm fundamentos nem científicos para se acreditar que que o universo vem de uma grande explosão. De forma nenhuma. Até nós, humanos, para nós fazermos qualquer coisa, nós temos que confeccionar, nós temos que fazer, nós temos que trabalhar. Para poder você vai fazer uma mesa, você tem que serrar, você tem que colocar um método, você tem que fazer a medição, é um trabalho. Então, Deus, ele criou com a sua inteligência infinita. Quando alguém chega e diz que o universo surgiu de uma grande explosão, ele está exonerando aí as mãos de Deus na criação. Porque quem adota essa teoria são os materialistas, são os ateus. Dizem: faça-se o firmamento entre as águas, e separe-se uma das outras. Deus fez o firmamento. Separou as águas que estavam debaixo do firmamento daqueles que estavam por cima. E assim ele o fez. Deus chamou o firmamento de céu, e sobreveio a terra, e depois manhã e o segundo dia. Disse Deus: que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim ele o fez. Deus chamou esse elemento árido de terra, e o ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que tudo era bom. Essa palavra, Deus viu que tudo era bom, demonstra que tudo que Deus fez, e tudo que ele faz, e tudo que ele fará, gente, é bom. Porque ele é Deus, ele é soberano. Se ele é um ser supremo, todo-poderoso, porque o nosso Deus, ele é onipotente, quer dizer, todo-poderoso, são os atributos ativos de Deus. Ele é todo-poderoso, onipotente. Ele é onisciente, quer dizer, onisciente. Ele tem conhecimento de tudo. Tudo, todas as ciências, tudo que nós possamos imaginar, ele tem um conhecimento da matemática, da metafísica, da quântica, de equação, de inequação, de tudo quanto você possa imaginar na ciência genética, daquilo que o homem descobriu. Deus é a sabedoria, ele tem o conhecimento. Imagine quantos bilhões e milhões de toneladas tem a Terra. E a Bíblia diz que ela paira no espaço. O Senhor colocou no espaço com movimentos precisos de rotação, de translação, de revolução, que é o caso da Lua, né? Aqui está o Sol. Aqui está o Sol. A Terra, ela faz este movimento em volta do Sol. Enquanto ela está fazendo este movimento, vamos lá. Enquanto, aqui está no microfone aqui está a Terra. O microfone é a Terra. Entendeu? Aqui, aliás, aqui está o Sol. Aqui está a Terra. A Terra faz esse movimento aqui, ó. Em volta do Sol. Esse é um movimento de translação que a Terra leva 365 dias e 6 horas para poder fazer este movimento em volta do Sol. E gera as 4 estações. Mas enquanto a Terra está fazendo este movimento de translação, existe um movimento da Terra no seu eixo. Chama-se momento de rotação que gera dia e noite. Rotação, dia e noite. Uma hora a Terra está, entendeu? Está aqui, ó, voltada. Se tem 365 dias que leva para poder
para poder fazer esse movimento. Então, obviamente, a Terra leva 365 noites também. Entendeu? Então, olha só que coisa linda. Ó, o movimento. E em volta da Terra tem a Lua. A Lua, ela faz um movimento também de rotação. O movimento de rotação, a Lua em volta da Terra, ela tem um movimento de rotação, que é o movimento também de rotação, o movimento de translação em volta da Terra e o movimento de revolução em volta do Sol. Gente, é fantástico. É só um ser supremo, inteligentíssimo, que poderia fazer uma coisa dessa precisamente. Isso, não sem falar dos outros planetas, do Plutão, do Netuno, do Marte. São planetas que têm também os movimentos, claro, movimentos diferentes, porque são tamanhos diferentes, são órbitas diferentes, órbitas maiores do que a Terra. Saturno, Plutão, Netuno, Marte, todos eles têm movimentos. Eu, quando estava estudando, meu professor de física, ele diz o seguinte, que a astronomia, a ciência que estuda os astros, os astrônomos disseram o seguinte nas enciclopédias científicas do mundo, que quando um planeta explode ou desaparece, vai influir em todos os demais. Porque todos os movimentos e órbitas dos outros planetas, eles trabalham agrupados entre si. Então, nenhum planeta daquele pode deixar de existir ou se deslocar do seu eixo, que vai haver uma confusão tremenda. Entendeu? É como se você chegasse dentro de uma máquina que é cheia de engrenagens e você não pode tirar uma engrenagem, senão você vai parar a máquina. Deu para entender, pessoal? Você tem uma máquina mecânica, um motor de carro, por exemplo. Um motor de carro, vamos lá. Se você chegar lá no motor, abrir, tirar uma engrenagem, você vai parar o motor do carro. Às vezes a engrenagem pode ser até pequenininha, pode ser o tamanho do nosso dedinho, mas se você tirar uma engrenagem, você para o motor. Se a engrenagem quebrar, que é difícil, que aquilo ali é feito com temperaturas altíssimas, com dureza tremenda para poder durar o tempo inteiro, mas se porventura quebrar, tem que trocar a engrenagem, porque senão o motor não vai funcionar. Assim o universo. Para você ter uma ideia da grandiosidade de Deus. Claro, porque não dá para nós vermos aqui todas as referências que estão em toda a Bíblia sobre o universo. Davi olhou para os céus e disse, os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. No tempo que a ciência astronômica não tinha tanta descoberta, não tinha tantas informações, Davi, pela fé, ele disse essas palavras dos Salmos. Ele disse, os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de olhar para os céus. Principalmente de noite eu gosto de olhar. E eu sempre, quando eu olho para os céus, eu me lembro dessa palavra. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Que você olha para os rios, para as cachoeiras, para as coisas que existem no planeta, né? Você glorifica o nosso Deus pela grandiosidade, pelo poder que ele fez. O mar, principalmente, né? O mar, a grandiosidade do mar. Agora, existe uma outra teoria que, infelizmente, é falada até na universidade, na escola, que o homem veio do macaco. Um homem chamado Charles Taze Russell, aliás, é Charles, né? Eu me confundi aqui, não. Eu me confundi aqui, né? Não é Charles Taze Russell, não. É Darwin. Darwin é o nome dele. Darwin é o nome dele. O nome desse homem. Ele expôs uma teoria, ele pegou uma mandíbula. Ele pegou a mandíbula lá, que está a parte aqui, e ele começou a dizer que o homem, que aquilo ali é uma mandíbula de um homem macaco. O homem veio do macaco de uma família chamada Pithecanthropus erectus. Essa teoria, logo no começo, que foi exposta, essa teoria que foi exposta, logo no começo, ela foi desaprovada pela própria ciência. Por quê? Porque essa mandíbula que Darwin pegou para dizer que aquilo ali era do homem mais antigo da Terra, de mais de 50 milhões de anos,
a ciência já tinha condição de comprovar, através do carbono 14, a idade da matéria. Ele já tinha condição de comprovar. E aí, eles pegaram a mandíbula e fizeram a reação química e descobriram que não tinha aquela idade supostamente proferida pelo Darwin. Então, logo de início, a teoria de que o homem vem do macaco, a própria ciência já colocou por terra. Um experimento feito no laboratório, da comprovação pelo carbono 14, e comprovou que não tinha aquela idade supostamente dita pelo autor da teoria do homem que veio do macaco. Mas, como é uma mentira que é ligada com aquele que está influenciando esse mundo, que é o pai da mentira, que é o diabo, então essa mentira, ela ficou nos anais da história, ficou fixada. E até em faculdades, até em escolas superiores, em universidades do mundo, se ensina que o homem veio do macaco. Não obstante, os homens não têm comprovações científicas disso. Não existe comprovações científicas. Essa teoria, existe muitas dúvidas. Existem argumentos de sequência de espécies, existem os argumentos, eu diria, famigerados argumentos científicos que não têm fundamentos, né? Porque a ciência só aceita aquilo que se comprova, aquilo que se experimenta. Não existe essa comprovação, mas essa teoria, até mesmo na religião, é ensinada. Pasmem vocês que o Papa falecido, João Paulo II, juntamente com o outro Papa, antes do Francisco, Sua Santidade Bento XVI, eles aceitaram a teoria da evolução. Eu vou repetir. O Vaticano aceitou a teoria da evolução. O que é a teoria da evolução? A teoria de que o homem veio do macaco. Vamos ver aqui na Bíblia se é assim. Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Multiplicai-lhes. E disse ele, multiplicai e enchei a terra, e sobre ela dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmo a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. Deus deu os animais, Deus deu ervas e animais para o homem comer. Está aqui na Bíblia. Você vê que aqui no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27 em diante, já cai por terra a teoria da evolução. Eu vou repetir. Você sabia que Deus deu os animais para o homem comer? Está escrito isso aqui, tá? Vamos lá. Multiplicai sobre ele, multiplicai, enchei a terra, e sobre ela dominai. Dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Tem macaco que se arrasta. Deus disse, eu já vi macaco se arrastando, né? Um rabão lá para trás. Deus diz, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra. Todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmo a sua semente, para que vos sirvam de alimento. Olha o que Deus dá. Versículo 30 do capítulo 1 de Gênesis. Todos os animais da terra, todas as aves dos céus, tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. Eu dou toda a erva verde por alimento. Quer dizer, Deus deu até um macaco para o senhor homem comer. Ele não come se ele não quiser. Como é que o homem veio do macaco? Está escrito na Bíblia que Deus criou. É um verbo no hebraico, vará. Deus criou.
Na Bíblia, da tradução João Ferreira de Almeida, dos irmãos evangélicos, tem escrito formou Deus. Formou. Formou. Quer dizer, essa palavra formar é uma conotação de engenho, é uma conotação de apalpar com a mão. A ideia da palavra formar é você dar forma, você fazer, é igual você está desenhando alguma coisa, é como se você estivesse confeccionando alguma coisa, você está ali com a mão ajeitando, é por aqui, tem que amassar aqui, tem que fazer aqui, como se você estivesse fazendo uma imagem mesmo, né? Como se você estivesse fazendo uma imagem. Então, as pessoas que trabalham com confecções de imagem, às vezes tem que colocar até a mão para ajeitar alguma coisa, né? As pessoas que os orifícios que falam, né? Que faz a imagem, tem que colocar a mão, quando diz formou, na tradução João Ferreira de Almeida, e formou o Senhor do pó da terra o homem. Quer dizer, Deus com as suas mãos poderosas fez o homem. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então foi Deus que criou o homem não é evolução de macaco. Então, como diz aí, a mentira do diabo no mundo. Porque o inimigo ele não quer que as pessoas acreditem na palavra de Deus. Então vamos ficar com a Bíblia, pessoal. Foi Deus que criou o universo. Somente uma mente poderosíssima poderia fazer tudo isso que nós vimos aí. Foi Deus que fez tudo isso. Foi Deus que fez o homem, segundo a imagem e semelhança com a inteligência. Nós temos uma inteligência, nós temos a nossa mente, como nós estamos falando aqui na sexta-feira. Nós começamos a falar um assunto muito interessante sobre o cérebro aqui. Quem não veio na sexta-feira, é só você acessar o site, está lá no site, né? Tá bem? Você vai acompanhar essa palavra em nome de Jesus. Todo domingo nós vamos levantar aqui questões polêmicas que as pessoas têm dúvida acerca da Bíblia Sagrada. Próximo domingo, nós vamos falar sobre esse ser chamado diabo. Quem é este ser chamado Satanás? Que na Bíblia tem vários nomes. Por que esse ser existe? O que ele era quando ele estava nos céus? O que aconteceu nos céus para Satanás ser excomungado de lá? Por que Deus permite a existência do diabo? Ele não é um destruidor? Não é ele que causa a destruição da humanidade? Não é ele que influencia esse mundo para a provocação das guerras? Por que Deus não eliminou logo esse diabo no início? Logo no início. Por que Deus não exterminou Satanás? Por que a grande maioria da humanidade aceita o pacto com o diabo? Por que a maioria da humanidade está influenciada pelo maligno? A Bíblia diz que a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor. Como entender essa palavra? A terra e a sua plenitude pertence ao Senhor. Mas quando Satanás chegou lá, no monte da tentação, chegou para Jesus e disse, olha, está vendo essa glória desse mundo? Está vendo essas coisas aqui? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Que a mim foi entregue. E se você me adorar, eu vou te dar. Como entender? A Bíblia dizendo, a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. E o diabo chega lá para Jesus e diz que tudo foi dado a ele. E que podia partilhar com o nosso Senhor se ele prostrasse. Essas e outras perguntas nós vamos conhecer no próximo domingo, nós vamos falar. Afinal de contas, quem é o diabo? Quem é esse inimigo da igreja e do povo de Deus? Nós precisamos conhecer. E a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos responder. Assim seja, essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo. Aos amigos que já estão nos acompanhando de qualquer parte do Brasil, pela internet, não é? Eu sou o Bispo Afonso Querubim, da Missão Iavé, e amigo do YouTube, né? Um abraço para todos vocês, em nome do Senhor. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso telefone é 2597-6926, prefixo 11, São Paulo. Você pode também mandar um e-mail para nós, missãoiavé@gmail.com, e o nosso endereço em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, Rua Desembargador Bandeira de Melo,
513. Até o próximo encontro. A qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos prosseguir aqui com a Juntos TV. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.